Olá, sou Daniel Barros, escritor e professor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje vamos falar de um assunto extremamente polêmico, o aumento dos combustíveis. Vamos basicamente dividir este assunto em 3 pontos: a produção, a lei de demanda e o principal, a especulação. A lei da demanda é simples. Quanto menor o preço, maior a demanda. Quanto menor a demanda, maior o preço. Isso deveria ser regulado pelo mercado. Então, como explica se hoje há uma demanda altíssima por combustíveis e os preços também estão altos? Vamos tentar aqui esclarecer esse ponto. Vamos falar sobre a produção do petróleo. Há 15 anos, o Brasil é autossuficiente na produção de óleo. Com a descoberta do pré-sal em 2009, o Brasil passou a criar uma perspectiva de ser uma das maiores potências do mundo, chegando até a superar o Irã em produção de óleo. Mas desacreditado de que a Petrobras tivesse capacidade de explorar esse petróleo, ainda tendo lucro, os investidores estrangeiros deixaram de lado. Até que, em 2010, iniciou a produção do pré-sal com a retirada de 41 mil barris de petróleo dia. Isso em 2010. Já em 2014, essa produção passou a 500 mil barris de petróleo dia, só do pré-sal. Ou seja, aumentou mais de 10 vezes. Em 2016, 2 anos, 1 milhão de barris de petróleo. 2018, quando teve a eleição presidencial, o Brasil já produzia mais de 1,5 milhão de barris de petróleo. Hoje, já em 2020, essa produção passa a ser 2 milhões e 800 mil barris de petróleo dia, apenas do pré-sal. Veja bem, 2 milhões e 800 mil barris de petróleo dia, o que significa 74% de toda a produção de petróleo do Brasil. Lembremos que, mesmo assim, o Brasil ainda importa, mas importa apenas 170 mil barris de petróleo dia. Aí você vai me perguntar, ora, se a gente é autossuficiente em petróleo, por que a gente ainda importa petróleo? Eu vou explicar logo mais. No Brasil, hoje, o preço médio está em torno de 7 reais. Essa mesma gasolina, em termos de dólar, está convertido para o real, nos Estados Unidos, 5,39 reais. Já nossos vizinhos aqui na Bolívia, o preço está a 3 reais. Na Colômbia, a 3,39. E na Argentina, salvo engano, a 3,10. Ora, como a gente acompanha o preço de mercado e o nosso preço médio está o dobro do preço praticado em outros países. E vejam bem, a Bolívia e a Colômbia não são grandes produtoras de petróleo como é o Brasil. Dentro dos itens de produção, nós podemos destacar 2 questões: os investimentos e a produção nas refinarias. Essa mesma imprensa e os jornalistas, e pasme, muitos economistas, eles alegam que a autossuficiência do Brasil não resolve o problema dos combustíveis porque as nossas destilarias não têm capacidade de destilar esse petróleo. Elas foram construídas na década de 70, uma boa parte delas, e essa construção foi voltada para o destilo para o refino de petróleo leve, importado basicamente da Arábia Saudita. O que é bom lembrar que a gente só importa 170 mil barris de petróleo. Mas vamos lá. E aí entra o investimento. Ora, por que não há um investimento para que essas refinarias refinem esse petróleo leve? Já que a maior parte do petróleo brasileiro é pesado. Aí é onde está a mentira e o que não se coloca claramente para que as pessoas saibam. O pré-sal hoje, como eu falei, é responsável por 74% da nossa produção de óleo.
E essa produção é de 2.600.800.000 barris de petróleo dia. Só que o pré-sal, ele produz 70% desse petróleo é óleo pesado. Entretanto, os outros 30% não. E o que significa 30% de 2.800.000? 850.000 barris de petróleo. Mais de 4 vezes o que nós importamos para fazer a nossa produção de combustível. Então, esse discurso de que as nossas refinarias não produzem, não destinam o nosso petróleo, não refinam o nosso petróleo, porque ela é adaptada para o leve, cai totalmente por terra, porque nós temos uma produção de quase 1 milhão de barris de petróleo dia, de petróleo não pesado, que seriam perfeitamente refinados por nossas destilarias. Agora, o que está por trás de nossas destilarias? Do refino de nossas destilarias? Vamos lá. É muito importante. Em 2014, a capacidade de uso das nossas destilarias, das nossas refinarias, era de 94%. Pasmem, a gente trabalhava com a capacidade de 94%. Mais à frente, eu vou dizer quanto custava o combustível em 2014. Mas vamos lá. Em 2016, quando assume o governo o senhor Michel Temer, a capacidade das refinarias cai, pasmem, para 80%. 80%. Ela se mantém em 80% até 2019, quando assume a presidência o senhor Jair Messias Bolsonaro. E baixa a produção das refinarias para 76,2% de sua capacidade. E se eu disse pasmem com Temer, vocês vão ficar estarrecidos agora, em 2020, no segundo ano de governo de Jair Bolsonaro, a capacidade de produção das nossas refinarias baixa para 69% de sua capacidade. Ou seja, estamos trabalhando com 69% da capacidade, quando em 2014 trabalhávamos com 94% da capacidade. E aí entra o que já falamos antes, a demanda. Ora, se você baixa a produção, o que acontece? O preço sobe. Então, esse preço não está subindo simplesmente porque existe um mercado internacional. Esse preço está subindo porque o governo propositalmente está baixando a produção de gasolina e diesel nas nossas refinarias. Ainda no campo das refinarias, o que a gente precisaria seria o investimento nas nossas refinarias. E o que está acontecendo é justamente o contrário. No início desse ano, em fevereiro, o INEP, Instituto de Estudos Estratégicos sobre o Petróleo, Gás Natural e Biodiesel, anunciou que o Brasil vendeu a refinaria de Landulfo Alves, na Bahia, pasmem, por 50% do valor de mercado. Não satisfeito, esse governo, em agosto último, vende a Reman, numa refinaria nossa em Manaus, por 70% do valor do mercado.